O número de acidentes registrados nos últimos dias aqui na região de Maringá preocupa. E muitos deles, os motoristas que causaram as batidas do trânsito, fugiram. Vários casos foram registrados desta maneira. A pessoa causa o acidente e vaza. Em alguns casos, foram acidentes graves. Pessoas não param para prestar socorro. Veja a reportagem aqui, no Balanço Geral. Em apenas um final de semana, 3 acidentes violentos em diferentes cidades, mas com uma mesma semelhança. Os 3 motoristas que estavam envolvidos fugiram sem prestar nenhum tipo de socorro. BR-376, sexta-feira, 6 de julho. Uma mulher de 48 anos que conduzia essa bis perdeu a vida após ter sido atingida por um caminhão. Caída na rodovia, ela foi atropelada logo na sequência. Um dos condutores fugiu do local. Eu estava vindo atrás do caminhão, mas disse que o caminhão bateu nele e daí caiu na rodovia e passou por cima com o caminhão. A princípio tinha um carro de passeio que bateu primeiro, né? Disse que foi um carro, mas saiu já. Eu vim atrás com o meu carro aqui para sinalizar a rodovia, daí eu parei aqui, né? Mas eu não tenho nada a ver com o envolvimento. O primeiro veículo que atingiu ele não parou então? O primeiro veículo não. Domingo, 8 de julho, Jardim Oásis, Maringá. A motorista deste carro fura a preferencial e atinge 2 motos. Os condutores ficam caídos no chão, gravemente feridos, enquanto a mulher que provocou a batida foge na sequência. Ainda no mesmo dia, mais uma morte e novamente a negligência. PR-323 Paysandu. Uma motocicleta é atingida na traseira por um carro de passeio. O veículo foi arrastado por vários metros. Na garupa, uma técnica de enfermagem de 43 anos, que não teve chances nem de ser socorrida. Segundo testemunhas, o condutor do carro fugiu em alta velocidade. 2 dias depois, após ser identificado, o professor de matemática de 58 anos se apresentou na delegacia de trânsito. O motorista veio até a delegacia, prestou os esclarecimentos necessários e tem alguns pontos divergentes de fato. Ele alega que saiu de casa no início da noite de domingo para ir até Maringá, vir até Maringá, e no retorno para Paysandu teve esse evento que ele não sabe precisar efetivamente o que ele teria batido, né? Alega que estava escuro e que não viu que era uma motocicleta. Os constantes registros e o número elevado de pessoas que deixam o local dos acidentes levantam um debate. Quais serão os motivos que levam uma pessoa a deixar a outra caída, ferida ou presa nas ferragens, sem ao menos acionar as autoridades? Existe algum fator psicológico que leva o motorista a deixar o local, mesmo vendo uma vida em jogo? Essa especialista explica que sim. Em alguns casos, isso pode estar ligado a doenças que a pessoa enfrenta. Crises ansiosas justificam uma pessoa que já esteja em processo de depressão. São doenças, também justifica isso. Nesses casos, é muito fácil identificar, porque depois existe uma explosão emocional. Quando ele volta para a consciência, ele volta e ele mesmo se apresenta e tenta fazer algo a respeito. Por outro lado, se o acontecimento estiver ligado a uma irregularidade do condutor, um exemplo é a embriaguez ao volante, a especialista entende que ausentar-se do socorro remete a um desvio de caráter. É uma pessoa que não consegue ter autonomia em assumir a sua responsabilidade frente aos seus erros. Isso pode ser, Evandro, uma coisa extremamente simples. Não é necessariamente eu acidentar uma pessoa e não socorrer. Pode ser simplesmente eu não assumir uma carga de trabalho, pode ser simplesmente eu não me responsabilizar por um relacionamento. Então, sim, isto é uma falta de caráter. As pessoas, hoje em dia, não sabem assumir a responsabilidade sobre seus atos. Isto é um problema, inicialmente, educacional e, segundo, cultural. A gente dá um jeitinho para tudo. Isso aí, com toda certeza, traz grandes danos. Já as autoridades policiais afirmam que se for negado qualquer tipo de socorro, o motorista está cometendo um crime. Já tem o crime ali por vezes ali, de omissão de socorro, né? Mas tudo vai depender das circunstâncias. Essa pessoa, no momento do acidente, pode ter lesionado uma outra pessoa, que aí já denota ali a prática também do crime de lesão corporal. E aí a situação de não prestar o socorro já pode graduar a pena dessa lesão corporal. Tem que verificar se essa pessoa também não está envolvida ali num caso de embriaguez ali ao volante. Então são situações que são corriqueiramente apresentadas
o plantão e, de acordo com a circunstância, são, né, tipificadas como um crime ou outro. A própria palavra já diz: acidente. Um acontecimento que todos estamos vulneráveis e jamais vamos imaginar a hora e lugar. Nós precisamos oxigenar o cérebro que sofreu o impacto do susto, do imprevisto. Respire fundo, volte para o teu corpo e depois que você estiver consciente de si, olhe o que está à sua volta e o que você pode fazer a respeito. Controle emocional. A direção, ela precisa estar sempre antecipando os atos. Eu preciso estar com corpo e mente presente, evitando estar com utensílios de som, celular, que é o campeão dos acidentes. Então a pessoa precisa estar de corpo e mente presente, atenta a tudo que está à sua volta. A direção exige responsabilidade dobrada sobre si e sobre o outro.